analítica particular, reforço, me levou a perceber que essa perversão original foi o primeiro sexo anal, porque foi um sexo que não foi feito com um objetivo natural comum aos animais de procriação. Foi o primeiro sexo feito com um objetivo de apenas se satisfazer. E então, o pecado original seria o ato sexual. Comer a maçã seria praticar esse ato sexual anal. Vocês conseguem chegar a essa compreensão com base paulatina no que a análise me levou a conjecturar? Não conseguiu ainda? Tá. Então vamos caminhar. O sexo anal foi uma desobediência implícita à lei da natureza. Primeiro, por questões óbvias. O âmbito não faz parte do sistema reprodutor e eu não estou sendo como aquele candidato a presidente lá, que falou que ela é de meio público, nem estou sendo como o pastor, enfim, que diz que é órgão excretor. Então isso é óbvio, né? A gente está dizendo que inicialmente o sexo anal ele rompe as barreiras do natural, porque esse sexo não era segundo o qual todos os animais praticam, com o objetivo de procriação, porque o ânus não é órgão do sistema reprodutor. Certo? Mas animal tem órgão genital. Não é o órgão do sistema reprodutor. Então ele fez sexo não para cumprir com o objetivo natural da espécie de procriar, mas apenas para se satisfazer. Porque é um órgão sexual, inegavelmente é um órgão sexual, mas ele é usado como órgão sexual. Ele não foi inicialmente projetado para ser órgão sexual. Então, essa perversão, ou seja, essa transformação de algo que não era de um jeito e que passou a ser de um jeito, é que eu chamei, né, nesse momento de perversão original. E eu não estou colocando juízo de valor sobre essa constatação, porque uma constatação ela precisa ser isenta de qualquer opinião particular. Eu estou só caminhando no sentido de que a minha análise me levou a chegar a essa conclusão. Se você entende sexo anal como... Eu não estou nem dizendo que é sexo anal homo ou sexo anal hétero, estou dizendo sexo anal, porque tem casais héteros que fazem que acham normais, e tem casais héteros que não fazem porque não acham normal, acham abominável. Então, do sexo, tá? Não tem nem conotação de gênero aqui não. Quando aqui o Adão olha para Eva e vê a maçã e tem vontade de comer a maçã e come a maçã, ele perverte o uso do sexo que era comum a ele como um mamífero, certo? Então, não é óbvio, né? Logo, naturalmente, não foi feito para esse fim. Sexo casual, descompromissado e sem interesse em reprodução. Modalidade de sexo que abriu os olhos do homem primitivo a perceber que tudo e todos poderiam ser uma fonte de prazer. Ou seja, é comum a gente dizer que o homem qualquer buraco que vê quer enfiar o negócio. E é fato. Por quê? A partir daqui... Vocês estão rindo, vocês nunca ouviram isso? Então, a partir daqui, tudo passou a ser possível nesse sentido de satisfazer a sua libido. Então, todas as perversões sexuais, e aí a gente está falando de zoofilia, de necrofilia e de tudo que é filia por aí, é porque tudo que dá para enfiar o negócio, o cara quer enfiar, né? Porque a partir daqui tudo virou fonte potencial de satisfação da sua libido, certo? O que antes não era dessa forma. Está acabando já. O simbolismo da maçã, gente. A linguagem mitológica utilizada na narrativa do Gênesis
para explicar o começo da maldade humana, utiliza a maçã como sendo um fruto proibido. A minha análise, então, ela vai, a partir dessa escolha, apenas serviu para reforçar a descoberta inicial de que a perversão original teria sido, na verdade, a prática do sexo anal. Afinal, a maçã é uma clara alusão à bunda. De modo que uma simples sobreposição de imagens poderá demonstrar tal correlação. Em todos os aspectos, a fruta foi usada para reforçar a ideia de que, de fato, o pecado original, a perversão original, teria sido o sexo anal. Tem algumas que não são maçãs, são melancias, né? Ele que disse ali. Bom, para todo mundo isso é uma maçã? Parece uma maçã, né? Então, qualquer criança, ou seja, a gente pode pegar aí a questão do arquétipo lá do Jung, que é um desenho que todo mundo vai identificar como sendo uma maçã. Você pega uma criança e fala, desenha uma maçã, e provavelmente é isso aí que vai aparecer, com a diferença de que talvez tenha um talinho aqui e uma folhinha. Mas, em geral, isso é uma maçã, correto? Isso é o quê? Isso é uma maçã. Isso é uma capa de um LP, eu não conheço essa banda de canalhas, mas tem um propício, né, da imagem, mas de modo geral são bundas, certo? E se a gente sobrepor a maçã com as bundas? Aí gordinho. Então, gente, a fruta ela não foi escolhida por acaso, ela foi escolhida pelo seu simbolismo, pela sua suculência, porque a maçã, você pensa em morder e sair suco, ou seja, e todo homem, principalmente brasileiro, creio eu, né, olha para uma bunda feminina e tem a mesma sensação de suculência que uma maçã pode proporcionar. O Wagner está ali já respirando fundo. Eu gosto de maçã. Vai. Uma perversão original, a bunda passou a ser percebida com a mesma suculência de uma maçã, que por sua vez desperta um grande desejo de ser, como a Silvana disse, comida, devorada. Tá? Então, comer a maçã simboliza uma atitude primária da perversão original, ou seja, o desejo pelo sexo anal. A conclusão que nós chegamos, então, é que um animal mamífero humano, após ter praticado o sexo anal, perverteu no sentido de alterou a forma natural como os animais praticam sexo, que agora não tinha mais relação com a preservação da espécie, mas com a satisfação egóica e, por vezes, narcísica da sua libido. Isso significa dizer que quando o sexo anal entrou na humanidade, ele promoveu a mais significativa mudança que já ocorreu em nossa espécie. A mudança que nos fez passar a ver os nossos corpos com malícia, compreendendo-os como fonte inesgotável de prazer. A mudança que fez nós sermos humanos. Quando os cristãos afirmam que a maldade entrou no mundo através do pecado, eles podem ter certa razão, se essa crença for fundamentada segundo os conceitos da perversão original. Pois, afinal, foi a partir desse momento que passamos a ver o outro como um objeto de prazer, que passamos a reproduzir toda a sorte de práticas parafílicas, perversas e pervertidas, o que, de certo modo, pode ser compreendido como maldade. Afinal, essa necessidade constante, recorrente e gradativa de busca pelo prazer não raramente é satisfeita, mesmo que venha causar danos ao outro. Observou-se que em Sodoma, e aí sim, uma conclusão para a gente repensar, tá? E é o que a gente está vivendo agora. Observou-se que em Sodoma, Gomorra, cidades circunvizinhas na Grécia, na Roma, onde o sexo anal ocorreu aí teria que ter uma vírgula ali. Ocorreu também uma total degradação dos valores morais, ou seja, o aumento da agressividade e a consequente destruição das sociedades pelo enfraquecimento das repressões do superego após ampla liberação e normatização das pulsões do ídio. Ou seja, em outras palavras, tudo se tornou lícito, tudo se tornou permitido.
esse mesmo fenômeno é observado na nossa sociedade brasileira, onde a bunda é super valorizada. Teve gente que já botou a bunda no seguro. O sexo anal é uma preferência nacional. E toda forma de comportamentos contrários à normalidade sexual estão sendo amplamente legitimados. Com base nisso, a pergunta que se faz necessária é essa. Tudo parece fazer, tudo que nós vivemos hoje parece fazer mais sentido para vocês agora? Alguém já tinha tido essa compreensão de que o pecado original pudesse, de fato, representar um lado sexual diferente da sua natureza? Alguém acha que é um absurdo o que foi falado aqui? Ou consegue compreender que essa liberação dessa pulsão fez com que nós quiséssemos liberações cada vez maiores e a necessidade de satisfação dessa libido fosse cada vez maior também? Porque a partir daquele momento não há mais limites para as experiências humanas na área da sexualidade. Nós assim, vamos ser igual Sodoma e Gomorra. E sabe o fim que eu tenho Sodoma e Gomorra? O problema aí a gente vai encontrar Sodoma e Gomorra e outras como Herculano e Pompeia, que lá também o Vesúvio lá acabou com eles, não sei o quê. E sempre houve uma manifestação, aspas, divina ou natural do mundo, do universo, contra momentos que a sociedade passou por esse tipo de passado. E até aquelas que não tiveram manifestações divinas. Por exemplo, o Império Romano, a Grécia, que foi uma grande potência na Idade Média, na Idade Antiga, ela deixou de existir a partir do momento em que ela permitiu toda a sorte de satisfação da libido dentre os seus representantes da comunidade. Então você vê, começa liberando uma prática diferente do sexo, daqui a pouco tudo se faz necessário. Aí o Império Romano vem e domina a Grécia e você vai ver ali o sexo grupal, o sexo com bicho, o sexo com tudo quanto é tipo, como sendo uma prática normal e em meio até a festas, era público. Você tinha Bacanal, que era a festa ao deus Baco, que era onde toda sorte de orgias era realizada e não tinha limites para a perversão humana naqueles momentos de manifestação da sexualidade. E aí, sempre eles queriam mais, até que eles próprios se destruíram. Em que patamar nós já estamos chegando como sociedade? Bem pertinho. Bem pertinho. Bem pertinho. Bom, gente, eu termino aqui a exposição da palestra e eu deixo aberto para as considerações. Eu discordo da questão sodomita, eu discordo da questão realmente de que a gente está chegando bem pertinho, porque a gente hoje faz uma reflexão, desse processo. A gente aqui está fazendo uma reflexão enquanto sociedade. E a gente tem que ter assim, muito cuidado nos nossos limites. Tá? Então, o que é adoecimento é bem diferente. O que propaga um adoecimento, o que propaga realmente uma lástima no indivíduo, é o que adoece. Certo? A gente fez assim, a apologia toda, e o tema foi voltado à questão realmente do sexo anal, trazendo como o pecado original toda essa sedimentação. Mas alguns casais pervertem essa relação e adoecem. Outros casais vivem sadiamente. Mas adoecem por quê? Porque não existe um preparo, não existe um questionamento, não existe uma ordem de aceitação. Porque se levarmos em conta do ponto de vista da sexualidade, da energia que nos transcende, nós somos realmente a função de desejo do fio do cabelo ao dedo do pé. Isso aqui para mim pode ser um elemento de prazer muito gratificante, mais do que um orgasmo, certo? Mais do que realmente um ato sexual, certo? E com isso eu estou pervertendo uma ordem do que é natural. Todo mundo vê assim, no mundo machista é assim, até vou facilitar as mulheres. Às vezes quando pega um homem muito cortês, que manda flores, que leva primeiro para jantar, que primeiro realmente faz toda a corte, ela diz logo o quê? Fulano é viado, não saiu comigo, não me comeu, certo? Então ele perverteu uma ordem daqueles homens que realmente é o devorador. Então a gente tem que levar em consideração, quando adoece, certo? O fato das grandes sociedades sofrerem retaliações e enfraquecerem exércitos, enfraquecerem realmente, porque a coisa tomou um processo de adoecimento.
né? Você adoeceu psicologicamente, o que você perverteu, você adoeceu. Elemento de prazer é uma coisa, agora você extrapolar esse processo, então para tudo há uma necessário realmente. Né? Por isso que tem a cultura, a sociedade, né? Há uma necessidade de um superego, a necessidade de você vigiar determinadas costuras. Eu concordo plenamente, só que eu percebo dois momentos muito diferentes no desenvolvimento dessa sexualidade, no caso do exemplo de Sodoma que eu trouxe. Por quê? Já que você se posicionou aqui, me permite falar. Você é a exceção. Na minha concepção, a comunidade LGTB, ela não visa o que você busca. Né? Esses movimentos gays todos que se manifestam, eles não visam uma autonomia para que essas famílias sejam reconhecidas, aceitas. Eles visam a liberação de uma libido que é, de certa forma, contrária à natureza. O que eles querem, de fato, é o baú. Porque vocês veem, pelas próprias manifestações, sexo em praça pública, e toda forma de liberação de sexualidade que deveria ser reprimida. Porque, para que haja uma civilização, a gente precisa de ordem, a gente precisa de regras. E se um começa a fazer lá e outro começa a fazer aqui, daqui a pouco a gente volta para a barbárie. Então, eu não estou falando dessas exceções, não é o seu caso e o caso de outras pessoas que visam vivenciar a sexualidade, ainda que homoafetiva, mas de forma saudável, natural. Quando eu falo sodomia, porque a minha visão de Sodoma era de homens que não se satisfaziam nem com outros homens. Ou seja, a narrativa mitológica do Gênesis vai dizer que um anjo chegou para tirar o Ló de lá e os caras queriam comer o anjo, meu irmão. Então, tá na Bíblia isso. Entendeu? Então, não tem limites. Eles não querem ali uma união estável, um relacionamento saudável. Eles querem o ápice de toda a liberação. Isso eu não concordo. Isso realmente é um exemplo bem clássico, entendeu? Que foi um cara que sempre assumiu a homossexualidade dele, né, fez programas, bateu contra isso, e chegou no final, quando começou a entrar no oba-oba absoluto da questão, ele se posicionou contra. E ele foi esculhambado, esculachado. Eu cato meus botões, eu acho que ele foi até morto. Para mim, aquela morte do Clodovil, até hoje eu tenho uma interrogação desse tamanho. Entendeu? Então, ele foi encontrado sozinho, morto lá no bater e tal, tudo bem. Mas ele estava em franca oposição ao movimento GTB, porque ele queria ordem naquela instituição. Uma coisa é você ser gay, e outra coisa é você querer um oba-oba generalizado a respeito de uma sociedade promíscua. Aí é outro departamento, é isso que ele não queria. Eu, quando coloco Sodoma, não coloco por causa da relação homoafetiva, eu coloco por causa da exacerbação da libido. Não, minha colocação não é questão dessa, não. Eu acho que é o controle mesmo, você tem que ter medo. Os caras queriam degradar tudo lá. Nós temos que ter limites mesmo. Eu acredito. O limite está em cada um, a gente realmente. Bacana. Acho que nós aqui como primeiro lá, depois João Gomes. Eu assino embaixo aí dessa fala da Lili, porque foi justamente o que eu pensei na hora que o doutor estava ali, né? Toda a sua questão, falando ali, né, da família, da afetividade, daquela coisa toda, de ser um homoafetivo e de ser uma bicha, né, desvaiada. Isso, quando o senhor falava ali, eu lembrei de tudo. Porque ele também, apesar dele sempre lutar contra aquele desejo dele, aquela coisa toda, mas ele nunca usou isso como uma bandeira. Né? Ele usava a profissão dele, tudo, tinha todo aquele carisma, todo aquele jeito, né? Mas ele nunca assim, levantou essa bandeira, ele nunca espalhou e quis criar tal forma. E quando a coisa começou a ficar assim, dessa maneira aí tão evidente, eu me lembro que ele foi um dos que ele falava, não, eu não vou por esse lado. Então, quer dizer, tem casos e casos. E por outro lado também, depois de o senhor ter dado a sua palestra da maneira que foi, o doutor David entrar com esse tema, foi também muito corajoso. Né? Muito cuidado, né? Todo assim, um jeito bem para não escandalizar as pessoas, apesar de que eu já sabia, né? Já tinha falado com a gente a respeito disso, mas tudo leva a crer que foi realmente dessa forma, alguma coisa que foi transgredida, né? Porque quando eu tenho uma cerca, e meu pai fala para mim assim, ó, você vai até ali. Então eu vejo sempre aquilo ali como um limite.
quando eu transgrido esse limite, gente, não vai ter mais barreiras para mim. Eu vou aonde eu quiser. Ninguém mais me segura. Então, nós temos que ter limites, porque quando deixamos de ter, vira essa bagunça. Na minha cabeça, acontece dessa forma. Se você quer ser reconhecido como família, ótimo, eu estou a favor. Mas se você quer sacanagem, eu sou completamente contra, entendeu? Porque aí eu vou entrar nessa interpretação aqui de que a gente não pode liberar mais com riscos de perverter ainda mais a sociedade que a gente vive, entendeu? Então, são dois grupos. Dentro da comunidade LGTB eu vejo dois grupos. Eu vejo um grupo que quer coisa séria, eu vejo um grupo que quer banalidade. Mas assim, do jeito eu tenho minhas opiniões, mas o jeito que foi colocado no curso de manhã, ele nos leva a ter uma outra visão. Sim. E automaticamente ele ganha o nosso respeito. Sim, claro. Automaticamente. Então, se todos se comportassem como ele, ganharia o nosso respeito. Ganharia o nosso respeito, porque nós vivemos em sociedade, não queremos mal a ninguém, cada um acha o seu lugar. Mas não é assim que é colocado a forma agora que nos ofende, né? Forma um grupo e quer... Ofende até aos próprios. Quer que nós sejamos obrigados a engolir goela abaixo o jeito que ele é impor, coisa que eu não quero. Eu tenho que viver o que eu acredito de forma que eu respeite o outro. E automaticamente, se eu viver correto, eu vou ganhar o respeito de outra pessoa. O exemplo disso é a parada gay, né? O que a gente vê é pornografia pura. Acabou. Pornografia é um monte de gay de peito de fora e querem respeito. Isso não é. Isso é pornografia. Sentido político completamente. Então eu levo, estou acreditando que todo mundo concorda que a perversão original deveria ser sexo anal, né? Porque ninguém questionou sobre Mas isso é real, é real. João agora, gostaria de depois Wagner e falar a reflexão que fiz ao ver a tua exposição, achei muito interessante. Eu não me atenho tanto ao ato em si, mas o pensamento que isso me levou a pensar assim, a questão da uma ruptura, né, entre essa harmonia que é esse pensamento então de descoberta. Puxa, eu poderia fazer assim, Adão, né? Vamos dizer, a fala de Adão, eu poderia fazer assim. E quando ele chegou a essa conclusão, estou colocando, traduzindo na minha imaginação aqui a tua fala. Então, quando ele fez isso e pensou e agiu, então aí houve essa, você colocou então como perversão. Então, acho que esse momento aí de conhecimento, vamos dizer, talvez, entre aspas, um insight, então, que quebrou, né, aquela ordem que havia até então. E aí, então, nós temos o egoísmo aí surgindo, onde eu falo, não, eu quero me satisfazer aqui e agora, e não me importo o outro, e a conversão do outro em objeto também. E é isso que eu fiquei conjecturando durante a tua fala. Eu achei bastante positiva. Tanto a fala do colega aqui, primeiro, a qualidade, para mim, está sendo ótima, porque vem lá do norte, que não tem muito contato, né, presencial, né? Tem sido, parabéns a tanta ordem como os palestrantes. Obrigado. Olha, professor, eu não sei se eu concordo com a sua tese da perversão, a sua tese em si. Porque para mim a sua tese seria outra. E eu estava fazendo as construções no momento, para mim a sua tese seria, não é para ser piada não, um pouco de perversão nos faz melhorar. Para mim a sua tese seria essa. De certa forma. De certa forma. Então eu não estou me atendo hoje à sua tese em si, aquela frase que aí você discorreu sobre ela, mas sim a necessidade de não ficar encaixotado a uma supressão do superego. Nessa linha
para algumas pessoas que têm a prática do sexo anal, e aí eu não digo a prática só com os homoafetivos, mas em casais héteros também, o sexo anal ele é um tabu para muita gente. E a partir do momento em que ele deixa de ser um tabu, ele não é praticado em todas as vezes, mas sim ele é praticado quando se tem vontade. Então, a partir desse momento, a quebra do tabu, ela não vira uma prática, mas sim uma coisa natural. Não é porque eu tenho prática de fazer sexo anal que toda vez que eu vir a minha companheira, minha esposa, eu vou fazer sexo anal com ela, mas sim, isso já não é mais um tabu. A partir desse momento, eu perco eu ganho os tempos daquela briga. Ah, poxa, eu queria fazer e você não quer. A gente vai encontrar isso o tempo todo. O marido querendo uma prática e a mulher não querendo. E por que isso? Porque ela tá sempre... Olha, ele tá dizendo assim, quem defende o seu sabe. Ela tá sendo reprimida, ou pelo medo, ou pela sua religião. Entendeu? Então, eu fico pensando na sua tese, mas na minha cabeça tá assim, um pouco de perversão melhora a sociedade. Olha só, em nenhum momento a gente faz questão de reafirmar que nós precisamos ser seres engessados. Sim. Né? Vivendo dentro de um quadrado normatizado por um valor moral cristão da Idade Média. Não é isso. E eu nem sou contra o sexo anal, não. E partindo desse pressuposto, tem pessoas que também são religiosos muito conhecidos e que já fizeram inclusive vídeos defendendo a prática. Por exemplo, do Silas Malafaia, o cristão e a sexualidade, ele defende o ato do sexo anal. Eu não estou dizendo contra, pelo contrário, eu acho que em psicanálise o saudável é você atender as duas instâncias. Na medida em que você tem um desejo que pode ser satisfeito, você precisa satisfazê-lo. Na medida em que você tem um desejo que não pode ser satisfeito e o seu superego coloca isso com propriedade, o saudável é você saber atentar, ou seja, permitir que a libido seja dada ao superego quando ele tem razão e permitir que ela seja dada ao id quando essa instância tem razão também. É um diálogo dos dois. Exatamente. Então, se você... E o Freud vai dizer também, gente, lá onde ele fala de parafilias, no mesmo livro das 3 ensaios da sexualidade, tudo que é usado essencialmente como única forma de obter prazer é perversão. Você pode utilizar um objeto hétero e perverter o objetivo do sexo. Você pode estar com um objeto hétero e só ter prazer chupando o dedão do pé. Entendeu? Isso é uma perversão. A prática da masturbação. Objetivo, entendeu? E aí você não dá prazer ao outro porque você, na sua perversão, só sente prazer daquele jeito. E quem é que sente prazer em dar o dedão pro outro chupar? Pouca gente. Entendeu? Mas existe. Entendeu? Mas aí eu estou querendo demonstrar que você pode satisfazer os fetiches, pode satisfazer as diversas formas de vivenciar essa sexualidade, sempre com equilíbrio, né? Desde que não seja essa a única forma de obtenção de prazer. Então, não sou contra, não, pode ficar tranquilo e continuar com a prática do sexo anal, porque está tudo certo, não tem problema com isso não, foi muito bem esclarecido acerca a origem da perversão sexual, que é a relação anal. No caso, biblicamente, no livro de Gênesis, diz que a mulher, ela experimentou primeiro. Eu quero saber com quem? Não, porque ela levou o homem a pecado. Deus falou com Adão, ele estava puro. Ela fez com quem? Ela que seduziu. Daí eu ia falar exatamente isso. Porque você falou em perversão no início, não significa que perversão é sexo anal. Ele falou perversão na questão de alterar, de transformar. E isso não significa só o sexo anal, mas tem sexo oral. E aí, se a gente pensa numa transformação, a boca também não é feita para reprodução. Então, assim, se eu penso em transformar algo, uma modificação, eu volto para aquela primeira coisa que eu falei. Então a Eva teria feito sexo oral com Adão e depois o Adão ter feito sexo anal com ela. É uma forma de perverter. Então, assim, de perverter algo principal. E aí eu volto no que eu falei no início.
né? Quando a gente vê, assim, as passeatas gays, aquela coisa toda que você trouxe Sodoma e Gomorra, na hora quando você falou Sodoma e Gomorra, na questão da destruição, eu pensei nas passeatas gays no sentido de que eles mesmos estão levando a ponto de se autodestruírem. Porque não há uma mudança de pensamento, não vai ter uma mudança de atitude. A atitude que eles têm de, poxa, fazer sexo no meio da rua, enquanto eles falam pra gente que nós não aceitamos, héteros não aceitamos a atitude deles, fazendo sexo na rua, eles não vão ser respeitados como se fossem outras pessoas colocando em outra postura. Mas só tem outra postura as pessoas que primeiro, lá na psique, né, todo um processo psíquico, houve uma transformação e uma mudança. E quando há essa mudança, aí sim, quando há toda essa... E aí a gente volta a falar na questão de que todo um processo psíquico não é só ir lá e fazer, mas um processo psíquico. Quando eles passam por isso, essa transformação de pensamento, vai resultar numa transformação de atitude e vão ganhar o nosso respeito. Mas enquanto eles estiverem fazendo o que alguns fazem, né, não estou generalizando, mas o que a maioria fazem passeados, poxa, fazer sexo no meio da rua e querer que todos aceitem, a destruição está vendo do próprio povo, como foi Sodoma e Gomorra. A destruição não veio de fora, veio de dentro. Então, eles mesmos estão se autodestruindo enquanto não mudarem de pensamento. Poxa, eu sou assim, mas não preciso agir assim. E eles não vão ganhar o nosso respeito se agarrando, se pegando no meio da rua na frente da gente. Isso, mas isso também não vai mudar enquanto o pensamento deles não mudar. Como também na questão da colocação do mundo hétero mesmo, você vê aberrações, né? Por exemplo, um vizinho de condomínio, certo? Onde me incomodou, né? Aí eu assim, poxa gente, você é o homoafetivo mais machista, não. Se eu quero ter cabeça aberta, você tem filhos, não. Eu nunca admiti um filho meu pegar uma namorada, botar no colo na sala, eu estou assistindo televisão, a namorada, um sofá enorme e a namorada sentada no colo do meu filho, eu não admito isso, certo? Nunca admiti. Por quê? Isso é um automachismo? Não. Porque eu acho que as coisas existem limites para os processos, né? Esse processo de excitabilidade. Então o mundo hétero também realmente a gente permeia esse tipo de coisa. E eu vou aproveitar só para refutar, quando ele fez a tese, quando ele fez a colocação da questão do sexo anal, eu acho muito engraçado quando as pessoas fazem pronunciamento e quando tem um afetivo, mas assim, não que os homens afetivos, porque o homoafetivo, ele só não faz sexo anal. O homoafetivo, ele descobre que o corpo é uma orquestra. O homoafetivo descobre que a gente toca do fio do cabelo ao dedão do pé e que às vezes até uma chupada no dedo do pé ou no dedão, ele é um elemento extremamente de prazer. Porque as pessoas sempre associam assim, atividade e passividade, né? A primeira coisa que teve quando eu acabei meu casamento, quando eu rompi no estudo do casamento, foi minha mãe questionar o seguinte: meu filho, é você que é o homem ou você que é a mulher? Eu respeitei porque ela não conhecia. Ela não conhecia. Eu respeitei. Aí eu ouvi, chamei ela e disse: minha mãe, não existe isso. Aquele homem que diz, eu fui pra cama, deitei e fui ativo, essa palavra ativa entre aspas, né? Que ele se coloca, ele está na mesma condição, certo? Aí ao tempo eu fui passando para ela leu muito, eu fui passando para ela material para ela ler, desde fui dando subsídio, fui orientando, fui conversando, porque o grande impacto era se era o homem ou a mulher, ou seja, se me comia ou eu comia, né? E na realidade uma relação, ela não é isso. Sexualidade para realmente o mundo homoafetivo é essa troca realmente de energia, de libido, de desejo, e que supera qualquer coisa que seja realmente um envolvimento simplesmente de uma prática penetrante, né? Então é isso que eu queria só refutar na fala, porque é muito interessante, que não é sua não, é geral, quando se tem encontro assim, porque os homossexuais, sabe, parece que a gente realmente são os dadeiros, a gente vive realmente, né, com a maçã pra cima. Eu estou deixando isso para ficar mais leve a discussão, certo? Não é, ele colocou muito bem o tema realmente, mas eu entendi essa colocação. Na verdade, eu acredito que casais héteros podem haver até casos de pessoas com mais prática. Uma pessoa vem me procurar, não consciente, falando que ela já não se incomoda muito porque o marido só procura para sexo anal. Quando, na verdade, em casais homo, afetivo, como o senhor falou, o senhor acabou de falar isso, que não se procura, não se busca um ambiente para isso. No caso deste casal, é só para isso.
é só isso. Não tem sexo oral, não tem só não. O ponto que eu ia falar em relação ao caso do Gênesis é que o interessante é que na fala do Gênesis, nada aconteceu quando a mulher usou o tal fruto proibido, ou comeu, ou se masturbou, seja o que for, nada aconteceu com ela. Porque a prática não era para ela, a orientação não era para ela, era para ele. Então, aí entrariam vários outros debates. A autoridade, a responsabilidade para sustentar aquilo dali não era da mulher, era do homem. Tanto que quando ela prova primeiro do fruto, ou seja, ela tem contato com o fruto, nada acontece com ela. E sim quando o homem, a partir do momento em que ele utiliza do fruto, e se esse homem e mulher, na verdade, não fossem literalmente homem e mulher, mas ânimos e ânima, como parte de um mesmo ser? Aí para essa ideia entraria um fator teológico importante, não um debate teológico, mas um fator teológico, que é a escrita. A escrita do Gênesis em hebraico, ela não permite, sendo um mito ou não, não é o debate, ela não permitiria o ânimo, não permitiria, porque em hebraico macho é macho e fêmea é fêmea. Não teria a escrita. E a escrita para Adão é macho, não teria a ideia de mulher ou homem, entendeu? A gente entraria em debates, mas são vários outros debates, claro, a gente precisaria depois de construir melhor sobre. Não, rapidinho, só para seguir a ordem aqui. O senhor falou aqui no início da palestra que não reconhece o termo que está escrito sobre o Éden, Jardim do Éden, sim como mito. Aí depois colocou que mito é uma verdade contada de forma... Se mito é verdade? Literal. Se mito é verdade, por que o senhor não acredita? Não disse que eu não acredito. O senhor diz que é mito? Não disse que eu não acredito. Porque eu digo que eu acredito na verdade, eu não acredito no mito. Não, porque o senhor acha que mito é sinônimo de mentira. E mito não é sinônimo de mentira. Em outras palestras, nós vimos que mito é considerado uma história que não é real. Não. É apenas uma história criada. Não. Então a gente precisa reler, inclusive no dicionário, porque o dicionário explica que mito não é sinônimo de mentira, mas uma história real contada de forma a utilizar uma linguagem que não é literal, uma linguagem específica mitológica. A linguagem mitológica de Gênesis é um mito. É real, mas é contada na forma de mito. Ela não é literal, é uma verdade não literal. Sim, mas se o senhor der mais uma aprofundada na busca do Éden, vai ver que ele está lá, no mesmo lugar, só que oculto. Era o Gion, então, mas aí entra no campo da fé, não entra no campo da psicanálise. Está no mapa. Está no mapa. No mapa? Está no mapa. Qual mapa? Eufrates, o Tigre estão lá, mas Gion, Pijon, foi tirado. O Jardim do Éden ficava nos 4 rios, no meio dos 4 rios. Aí Deus ocultou os 2, mas tudo bem. Agora, quanto ao sexo anal, segundo a sexologia, ele é permitido às pessoas, às mulheres que queiram fazer, apenas 4 vezes por ano. 4 vezes por ano? 4 vezes por ano. Aonde? Se fizer isso... Isso está na Bíblia? Não. Arrumou um problema com a Lili, hein? Você arrumou um problema com a Lili. Você arrumou um problema com a Lili. Fazer 4 vezes por ano. Porque, passando disso, destrói as fibras do ânus da mulher. Destrói as fibras. Então o sexo anal é só para homem, eu acho que não mete o homem, não. Agora, a pergunta que não quer me falar. A gente é delicadinho. O senhor chegou ao detalhe aqui de que Adão fez sexo anal com Eva. Como? Se antes o senhor delegou, no comentário, nós deduzimos, assim como eu também concordo, que ele teve filho com Eva antes. Aí agora o senhor, cara maçã, deduziu que ele fez sexo anal? Eu tenho filho com minha esposa, não posso fazer sexo anal. Não, mas o senhor, na sua tese, simbolizou que ele fez sexo anal. Adão fez sexo anal.
Mas não pode ser um afirmativo. Por quê? Por que não? O senhor não tem prova. Acho que ele não vai explicar no princípio isso. É uma opinião dele. É uma teoria. Vamos para a última pergunta e a gente tem que liberar para o intervalo do almoço. Esse trabalho chegou a ter feito estudo sobre o mito de Lilith. Lilith, sim, com certeza. Foi baseado também nessas construções da teoria judaico-cristã. Para quem não conhece, a Lilith, dentro da cultura judaica, qualquer judeu definiria isso até bem melhor do que eu, ela é tida, né, na mitologia judaica como a primeira esposa de Adão. E ela não se tornou Lilith. Ela não se tornou a que veio realmente ser mãe da humanidade, porque ela teve um conflito na área da sexualidade com Adão, ou seja, ela não se sujeitou a ficar por baixo na relação sexual. Ela queria a posição de superioridade, ela queria a posição de domínio, ela queria ficar por cima. E Adão não aceitou isso. E aí, em tese, ele teria questionado, e aí ela foi expulsa, e depois de muito tempo sozinho, houve Eva. E agora era sangue do meu sangue. Muito interessante que a narrativa bíblica ela deixa claro essa suposta existência, né? Então o mito do Éden, ele diz lá que quando Deus criou no Gênesis 1, ele vai dizer, se eu não me engano, em 25 ou 26, criou o Deus, homem e mulher os criou. Macho e fêmea. Aí no 1,26 ele diz, criou Deus, homem e mulher os criou. No 2, lá na frente, ele vai dizer como que cria Eva. E aí, quando ele cria Eva, Adão acorda e fala, olha que maravilha, esta agora é sangue do meu sangue, carne da minha carne. Isso quer dizer que a outra não era. Inclusive ele dá um nome a ela. Isso no cristianismo, porque no cristianismo a gente só conjectura, porque ele só aparece na Bíblia uma vez em Isaías, entendeu? Mas no judaísmo, o judaísmo conta essa história para as crianças como sendo uma coisa muito normal, está na Talmud, que é as tradições orais dos judeus. Mas enfim, então eu pesquisei também sobre isso. Eu perguntei por causa que o foco desse mito é justamente para a questão sexual. Exatamente. De divergência, de aceitação uma série de coisas da sexualidade. Bom, gente, é claro que, como eu disse, isso não é uma verdade absoluta, a gente está só conjecturando, sugerindo, e é claro que a partir daí vocês próprios vão evoluir ainda mais na pesquisa, na construção dessa ideia. Bom, eu gostaria de encerrar então. Muito obrigado pela presença. A gente vai para o almoço e depois. Vamos descansar. Lili, só 4 vezes não dá não, Lili? Só 4 vezes não dá não. Tem gente que é agora surpreende. Isso aqui é Vou deixar aqui. Tá bom? Ele defende a sua fêmea mais forte. Ele tentar não, eu vou sair. Deita sobre ela. E ele não é. Entendeu? Então, vai lá, vou perto. Rosiane, você é melhor do que ninguém? Não, Rosiane. Você é melhor que eu, deve saber explicar isso. Você conhece aquela situação do macho criado, de
permite o sexo anal para defender a fêmea? Vou fazer isso. Não. Depois dá uma pesquisada, porque Vamos, galera. Vamos! O meu pai biólogo. Ele me explicou. Aí já fica salvo de eu mandar ele lá. Antes de fazer medicina e ginecologia, ele conversava sobre uma das questões que eu me lembro ele falando claramente que o veado tem o apelido de viado. É uma referência clara ao animal. E o animal mais fraco, ele tenta defender a fêmea dos outros veados mais fortes lutando. Se ele não ganha a luta, ele se deita sobre ela, para que o macho faça sexo com ele. Entendeu? Então Eu não conheço essa teoria, mas na prática, no migrou, ele teve a sua casa assaltada, na semana que ele estava entrando, sendo preparado à polícia, sabe? A casa assaltada, os homens iriam estuprar a sua família. Aí ele falou, pelo amor de Deus, faz com ela, faz com ela. Aí ele foi estuprado na frente da família, por causa da... Quer dizer, os caras de certa forma queriam ele mesmo, porque eles eram do serviço. Fazer almoço? As protegidas. Estamos mandando